uma coisa que dói muito, todos os dias eu tô conversando com mães, todos os dias. Mães que me procuram, muitas mães de adolescente, mães que às vezes a gente não tem como receber e acolher lá na casa, e a gente tem que achar um outro caminho e tal. E aí quando a gente começa a ouvir falar, olha, a gente pode fazer isso pelo seu filho, isso, a resposta delas para mim é a seguinte: pode ser o que for, eu só quero meu filho de volta. E aí é que eu falo que essa é a parte que mais me dói todos os dias, que aí eu preciso contra-argumentar com ela e falar que ela nunca mais vai ter o filho de volta. Que aquele filho que ela tinha antes da drogadição, ele não existe mais. O que a gente pode fazer é construir uma nova história para ele e dar qualidade de vida para que ele possa viver os dias dele. Mas é impossível a gente ter ele de volta. Fala pessoal, a gente está aqui para mais um episódio do Grace Podcast, último do ano, né? E eu tô aqui com ela, que é paisagista, decoradora de eventos e esteticista, Faria Limer. E o amor da minha vida, Luciane. E além de tudo isso, ela foi, eu acho que a grande virada de chave para que a gente pudesse iniciar a casa, né? E aí eu quero conversar um pouquinho com ela, a gente falar um pouquinho de como foi esse processo para a gente começar a casa, né? A casa, só relembrando um pouquinho, ela faz parte do programa Identidade, que é um programa que o Instituto usa no tratamento e no acolhimento de pessoas que lutam contra a dependência química, né? E tá aqui a Luciane hoje, obrigado por você ter vindo. E conta um pouquinho para mim como que foi essa... Quando você percebeu que você gostava do social, você gostava de fazer o que a gente faz. Oi, gente, tudo bem? Vou tentar falar um pouquinho. Esse ambiente assim de câmeras e tudo mais não é muito familiar para mim. Para vocês verem os olhos do Maurício, eles são bons, né? Ele falou tudo isso aí, são atributos de tudo que eu já fiz na vida, mas hoje meu principal, como eu diria, a minha principal função é ser esposa dele, que não é algo muito fácil em todas as loucuras que ele faz aí na vida. Mas, respondendo a pergunta aí, eu acho que desde quando eu conheci a Cristo. Porque eu entendi que o olhar para o nosso próximo faz parte, né, da nossa jornada com Ele e da nossa busca por ser semelhante a Ele. Então, acho que foi aí que eu entendi que se eu tô por aqui ainda é porque existe um propósito, e aí eu me coloquei à disposição para cumprir esse propósito e esse chamado. E por que você faz o que você faz? Por pessoas. Porque, novamente, por causa de Cristo, eu entendo que tudo na nossa vida é sobre pessoas, né? Para impactar a vida das pessoas com Cristo. Sabe que o nosso primeiro date foi numa ocupação, não, nem foi numa ocupação, foi na Cracolândia, né? Primeiro date, primeiro convite que eu fiz pra ela foi pra ir comigo na Cracolândia de madrugada, né? E como é que foi? Você nunca tinha ido? Não. E como que foi essa experiência? Uma loucura. Uma loucura, porque eu nunca tinha vivido esse ambiente, né? Eu nunca tinha visto, eu só ouvia falar
dessa degradação humana, mas eu nunca tinha vivido e estado presente. Então foi muito chocante. Teve uma situação nesse dia, não sei se você lembra, de uma menina de 15 anos que ela tava dando a luz ali na Princesa Isabel, Sim. né? E você fez uma pergunta para ela, quem era o pai? É. E aí? Ela não sabia. Aí foi mais chocante ainda. Porque ela falou que na verdade ela trocou sexo por Por droga. droga. E então E ela foram não sabia. E várias foram várias pessoas num dia. trocas, então ela não sabia. E aí, como, né? Como essas pessoas que nascem dessa forma, porque ela é uma entre milhões que existem aí no nosso país, elas podem ter uma vida diferente da que a gente vê no nosso dia a dia, né? E assim, e esse dia a dia, o que é mais triste, eu falo por mim também, porque muitas vezes ele passa a ser normal. A gente passa do lado dessas pessoas, olha, e na nossa mente é só mais um. Como foi voltar para casa com essa informação e podendo fazer o mínimo só? E eu acho que toda primeira vez de qualquer voluntário em qualquer serviço social, a gente volta para casa com a expectativa de que vai mudar o mundo. E com o passar dos dias e do tempo, a gente vê que a gente não consegue mudar nem o entorno à nossa volta. E aí passa a ser um pouco frustrante. E aí a questão toda tá em não desistir, né? Porque a gente nunca vai ver, ou vai ver muito pouco, pouquíssimo, né? É o resultado desse trabalho que a gente faz, né? O Instituto, o Maurício, porque envolve uma transformação muito interior na vida das pessoas. E muitas vezes, porque até o ser humano ele é alimentado disso, né? De ver ali a troca, a recompensa, a gente desanima, porque não vê esse resultado. E aí todos os dias a gente precisa entender que, por menor que seja o nosso esforço, ele tem que continuar sendo feito. O primeiro date foi esse, o segundo foi numa ocupação. A gente tava plantando uma Vocês viram, igreja né, numa gente? ocupação. E O que eu aí, passo? e aí o quarto foi... você me ajudou a ir numa comunidade terapêutica, pegar um rapaz e levar pro Juqueri ali, né? Gente, esse foi louco, Olha, ele tá trazendo à memória coisas assim que eu nem lembrava mais. Como foi essa experiência de ver aquilo? Porque eu lembro que era um jovem que tinha um pouquinho a coisa a mais que seu filho de idade, que era um engenheiro mecânico, e por conta dos abusivos de drogas, ele deu um apagão. Ele apagou, esqueceu, a memória dele foi embora, e ele não sabia nem fazer conta mais de 2 mais 2, além dos surtos, né? Como que foi conviver com essa tensão de ir lá pegar, levar ele lá no hospital psiquiátrico? Primeiro que ninguém, interior, aí ninguém quer atender. Sim, ninguém quer atender e assim, nunca é tranquilo, porque existe a tensão, né? E se essa pessoa tem um surto aqui e agride a gente, né? Um surto psicótico e tudo mais, porque são possibilidades. E entrar ali no carro, né? Com mais 3 pessoas, o Maurício mais 2, porque o Alexandre ele estava acompanhando a gente naquele dia, né? Nesse resgate. E chegar naquele ambiente que eu ouvi tanto falar quando eu era criança, que era um lugar para loucos, né? E ver tudo aquilo sempre foi muito, muito constrangedor. Constrangedor. Porque cada vez que eu vejo uma cena dessa, uma cena parecida, eu fico constrangida que nesse mundo tão caótico, né, o amor de Cristo, assim, me alcançou e tem me livrado de tudo isso, porque todo mundo tá sujeito. E um detalhe importante antes de começar, mas eu queria aproveitar esse episódio desse rapaz lá, daquela comunidade de Mariporã, porque
Foi um caso muito complexo, onde ele, tipo, parece que virou o cérebro dele do avesso, né? Fritaram todas as sinapses lá, e ele era usuário exclusivo de maconha. Né? Hoje tem muito isso de falar que a maconha é só a porta de entrada, né? E nesse tempo aí que a gente está caminhando, né? Acho que você está envolvido aí há mais de 4, 5 anos nesse mundo aí da drogadição. O que você tem a falar sobre isso? Sobre a questão. Dessa normalização da maconha, né? Banalização, eu acho, né? Porque hoje existem muitos especialistas em vários assuntos. E na maconha, assim como as outras drogas, também é um dele, né? Dessas questões. E acho que é falta de informação das pessoas que tentam normalizar ou banalizar. Elas pegam um lado e ainda elas te julgam, né? Falam que você sabe só o que... Uma vez eu ouvi, eu falei assim, as suas informações, elas são baseadas em grupos, em correntes de WhatsApp. Eu falei assim, nossa, a pessoa tá subestimando a minha inteligência, né? Porque eu não pessoalmente estudei ou me aprofundei, mas o Maurício, ele estuda, né, cada droga que aparece. A maconha, eu sei que ele dedicou muito tempo para saber detalhadamente tudo que ela causa. Então, vou definir, eu acho que banalizaram as consequências, né? Eu acho que não é só uma questão de estudar, né? É uma questão de convívio, né? A gente convive com essa realidade diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E uma coisa que eu percebo, e isso a história também conta um pouco, é que a maconha, principalmente esses alucinógenos que eles são fumados, né? Assim, eles têm uma coisa que vai além da dependência química, que é a dependência afetiva. Porque a grande questão é que a maconha ela é perturbadora do sistema nervoso central. Então, ela causa delírios, fantasias, alucinações, que é onde a pessoa acha que ela está num estado de relaxamento, né? É porque esse estado de relaxamento que ela acha legal é a baixa cognitiva. Então, a cognição ela baixa e ela entra nesse ambiente fantasioso. Causa uma sensação muito próxima a que a religiosidade causa. Pessoas que entram em transes, em cerimônias religiosas cristãs mesmo, né? Caem e tal. E aí, só que quando elas voltam, elas estão vivendo a mesma vida medíocre que viviam antes. Não teve uma mudança naquilo. Mas isso traz uma satisfação, emoções, né, psíquicas. Então, eu acho que a maconha ela tem isso, de criar esse afeto, né? Que dissocia corpo e mente. E aí, a ideia que se tem é de falar, não, poxa, tirar um pouco o peso. E aí falar, não, é só uma de entrada, né? Uma droga de entrada. Mas esse menino em particular, até que a gente foi levar ele lá no hospital psiquiátrico, ele era esquizofrênico por causa do uso. Né? E tem uma pesquisa que fala que mais de 80% dos jovens adultos que começam a apresentar sintomas de esquizofrenia devido ao uso abusivo de maconha. Então é isso, né? Da mesma forma que a Hannah Arendt, a gente até falou sobre ela aqui num desses episódios, ela cria a banalidade do mal, agora criou-se a banalidade da droga, né? Sim. E eu queria te perguntar uma coisa, né? A gente passou um tempo, e aí você continua acompanhando lá na questão da ocupação, atuando muito com a pop rua. E aí existe uma coisa, e pensando nessa banalização do mal também, que eu trouxe agora, que existe um pensamento muito mal, né? Nesses ambientes, né? Aonde, por exemplo, o roubo, a malandragem,
a própria relação com as drogas, né? Porque quando você vai para um ambiente de rua e das comunidades, muitas vezes, o problema não é a droga, mas na cabeça deles é porque a pessoa é fraca para droga, né? Como a gente lidar com isso? Porque vamos tirar o encanto, né? A magia. Aqui a gente já falou em alguns episódios, né? Da preferência que Deus tem pelos pobres, da questão da justiça, da desigualdade e tal. Mas quando você entra nos ambientes, você vê que existe muito forte o sentimento da pessoa que está sendo acolhida, atendida, de trapacear, de levar vantagem. Sim. Como você enxerga isso? Acho que é culpa nossa. Na verdade, eu acho que de forma inconsciente, talvez, e porque nessa ânsia aí anseio de ajudar, a gente acaba gerando um assistencialismo, né? Geralmente, quando é a primeira vez que eu vi uma situação de que uma pessoa vivia ali num chão batido de terra, eu voltei para casa e falei assim, nossa, mas eu também ia beber até cair, se eu vivesse ali daquele jeito, né? Aquela situação, imagina barata. Eu tenho pavor de barata, então... E aí, a gente tende a querer suprir a necessidade ali, momentânea, daquelas pessoas. E eu acho que a gente abre um canal para ser enganado, né? E é muito complicado. E como quebrar isso? Tem muita gente que fala até que você, por exemplo, levar a comida para a Cracolândia, você está potencializando a Cracolândia. Você fazer uma ação, levar comida para uma comunidade carente, você está potencializando a vagabundagem. Como você vê isso? Eu já fui para os dois extremos, do que concordo completamente, discordo completamente. Hoje, eu entendo que tudo é sobre relacionamento, né? Então, assim, para mim o que fez muita diferença servir por tanto tempo no instituto, né, para quem precisa, porque a marmita, o leite, era só um pretexto para a gente se relacionar com aquelas pessoas invisíveis, né, para a sociedade. Porque realmente, né, a gente que vai para a rua, a gente vê que ali não falta comida, ali não falta alimento, mas falta a atenção, né, o relacionamento, o entender por que a pessoa chegou ali e porque a grande maioria, inclusive, gosta da vida que tem ali, né? E hoje, saindo desses extremos, para mim é muito claro que só existe uma forma de mudar a mente dessas pessoas, né? Eu ser tão apaixonada e alucinada por Cristo que elas precisam querer o que eu tenho. E não que eu tenho que eu financeiramente, que elas presumem que eu tenho, né? Mas aquilo que eu tenho que habita em mim. É só dessa forma que a gente consegue transformar. E na verdade eu acho que até essa questão a gente até tratou disso, mas por um viés diferente, que há essa preferência que Deus manifesta na Bíblia toda pelo pobre, porque talvez ele seja o mais afetado pelo pecado, né? Sim. Pela calamidade do pecado, porque eu acho que o pecado ele nos afeta, e a grande miséria do pecado não é eu viver uma vida de pobreza e de restrição, mas é eu iniciar um processo de desumanização, né? Que acontece nos dois extremos, mas isso fica mais... Você sabe que... Acho que a gente nunca nem conversou sobre isso, mas eu acho que quase 90% dos meninos lá da casa que viveram um tempo na rua, eles têm cicatrizes de mordida de rato, né? E não é diferente, porque até na comunidade tem uma desigualdade social,
né? Tem gente de comunidade que mora em casa de 3 andares, que tem carro, às vezes, importado na garagem. E aqui eu não estou fazendo uma crítica a isso, né? Eu acho que todas as pessoas elas precisam ter essa qualidade. Mas se você andar uma viela para baixo, as pessoas dormem em condições desumanas, né? E aí tem pessoas lá na comunidade que elas também têm. Eu lembro que a gente foi para uma ação de Páscoa no Peri, e aí tinham 3 crianças que a mãe tinha morrido naquela semana, porque quando a gente foi tinha tido uma enchente e aquelas crianças também tinham perdido a mãe de leptospirose, lembra disso? Lembro. Então, como não ser reativo? Né? Como não ter essa desconfiança básica? Porque eu acho que essa questão de você, de manipulação, de querer levar vantagem e tal, já nasce de uma percepção de desvantagem, né? De uma desconfiança. E que não é imaginária, que é real. Que é real. Né? Hoje, nesse momento, estão nascendo crianças, né? E tem criança que está nascendo lá no 9 de julho e tal, né? E que a grande preocupação talvez seja com relação a qual babá que vai ser contratada para cuidar dela e tal. E tem pessoas que estão nascendo, às vezes, na rua, né? O caminho é mais difícil, né? O Jorge, que passou lá pela casa, o filho dele nasceu numa barraca no pátio do colégio, né? Então, igualar isso, ou mesmo criar uma equidade para isso, é difícil, né? E por isso que quando a gente começou a desenvolver o programa tal, e eu já falava muito com você sobre isso, e eu acho que você participou de todo o processo que chegou ali aonde a gente tem hoje. A ideia nunca foi que a gente tinha uma presunção que a gente ia conseguir tirar os meninos das drogas, né? Sim. Mas era criar uma igualdade para eles. Sim. Né? Não uma igualdade, mas uma equidade. Tentar colocá-los no mesmo ponto de partida para que eles pudessem seguir. E aí a gente só tinha a ideia no papel, e aí chegou, acho que primeiro a Cláudia, né? Porque a gente ainda estava desenhando e eu falando, aí você... Por isso que eu falo que, na verdade, e eu quis trazer ela aqui hoje, não porque ela é minha esposa, mas porque eu acho que ela foi a grande articuladora disso. Eu acho que eu sou bom só em contar história, então eu conto as histórias e as pessoas vão se comovendo ali, vão chegando, mas existem pessoas por trás que articularam tudo, né? Quando eu comecei a cortar cabelo lá nas casas de recuperação, para poder entender, a gente viu que era família. E como que a gente vai resolver isso? Né? E aí a gente foi para um passeio, fazer uma trilha num lugar, e quando a gente volta, ela fala, olha, tem tal pessoa que é especialista em conflito familiar. Ah, não, ela virou minha cliente, né? Não, a Claudinha. Então, ela foi. Então, nós fizemos a trilha. E aí, nessa trilha que a gente conheceu, né, a Cláudia. E aí, eu tinha um estúdio de estética, né? E aí, ela foi fazer um tratamento. E fazendo esse tratamento, que ela falou de toda a experiência dela em conflitos familiares. Né? E aí a Lu já, tem ela, traz, tal, não sei o quê. E aí foi bem legal, porque a gente acabou tendo tantos afetos que a gente tem a Cláudia hoje como filha, né? O Ben, que é o filho da Cláudia, ele também é o filho da casa, né? Porque o Júlio e a Cláudia acabaram se conhecendo lá na casa. Servindo. A Cláudia, ela é enfermeira e ela se especializou em conflitos familiares no CAPS-AD. Então ela veio, e aí na sequência... veio o Chumaquinho. Né? Porque a gente tinha um plano, a gente tinha uma ideia, a gente estava construindo um programa, a gente não tinha onde aplicar esse programa. A gente já ajudava lá a Pavos, por conta do pastor Aguinaldo, que sabia que a gente fazia isso, tal, e me procurou para poder conseguir alimento lá para o sítio. E aí veio o Chumaquinho, né? Que apareceu de uma forma... dramática lá no Teatro Municipal, né?
agarrou Thiago, na mão da Luciana. Da Lu Araújo. E não soltava e tal. E aí começou a saga do Chumaquinho, né? A gente também foi de hospital em hospital, a gente foi no Cratode, e ninguém queria ele era realmente problemático até nos porque ele já prontuários. era conhecido em todos os lugares que a gente apareceu com ele. E aí liguei para um monte de comunidade terapêutica, ninguém atendeu. Aí eu passei a noite com ele. E é interessante, acho que pouca gente sabe disso, mas a Lu morava, nessa época a gente não era casado ainda, ela morava a 2 quadras, talvez, para baixo da casa, da onde é a casa. Para cima da casa. E aí eu deixei ela lá na casa dela, né? Tinham algumas pessoas que estavam a Yara... Não, a Yara, a Érica e a Lu. Aí a Érica ia levá-las embora e depois voltar pra gente ir pro... Mas não, a gente não sabia o que fazer ainda, né? E aí eu peguei e fiquei... O Chumaquinho ficou dormindo no carro. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu tava nessa avenida onde ela morava. E eu falei, se a polícia passa aqui, eu não cheguei nem a revistar esse cara pra ver se ele tem droga. Né? O que eu vou fazer? E aí eu desci e eu passei a noite com ele em frente aonde hoje é a casa. Na praça. Né? Na praça onde hoje é a casa. A gente ficou lá, passou a noite lá. Aí eu levei ele pra tomar banho no banheiro do Sonda. Aí acho que foi umas 5:30 da manhã, o pastor Camitani me ligou e falou, pode levar ele pro sítio, né? E aí a gente... Aí você e a Érica levaram ele, que eu tinha ainda um projeto que eu precisava entregar. Vocês levaram ele pra lá e aí começa, né? Porque aí se agrega ao time Vanderlei. O Vanderlei, além dele ser psicólogo, ele tinha uma experiência de ter, durante 20 anos, ter sido dependente químico, ter passado por um processo. E depois ele trabalhou como psicólogo numa das clínicas, das maiores clínicas da região sudeste, que é a SUMED. E aí a gente começou a escrever o programa, mas pra gente era impossível aplicar esse programa na Pavos, até porque também eles não queriam que a gente fizesse nada lá, a não ser mandar comida. Mas a gente começou do Schumacher, eu acho que até por conta do Instagram, aí toda vez tinham pessoas ligando até de outros coletivos pedindo internação, e a gente começou a levar pro sítio, né? E assim... E aí era... eu queria que você falasse pela sua perspectiva, né? Porque são coisas que até eu tô falando agora, mas que poucas pessoas sabem. Eu acho que até dentro do Instituto muito poucas pessoas sabem. Que a gente começou um trabalho para tentar viabilizar a Pavos, né? E assim, quando eu apresentava o programa e as pessoas chegavam na Pavos... a maior parte das pessoas achavam, putz, não dá para rolar isso aqui. Né? Porque a gente esbarrava sempre na questão dos recursos, né? Hoje o sítio ele tá bem melhorado, né, do que era lá quando a gente começou a ajudar com alimento. E aí algumas pessoas que andavam com a gente na época até se engajaram e tudo mais, mas é aquilo que eu falei sobre a expectativa daquilo que a gente faz, né? Porque acho que você até já falou sobre expectativas, né? Aqui no último que eu assisti, pelo menos. A questão é que as pessoas, elas querem ver algum resultado. E a grande maioria quer ver um resultado imediato. E isso não vai acontecer, e talvez nunca vai acontecer, né? E você ter o entendimento de que se foi Deus que te mandou, né? Se você tá ali por um propósito e continuar fazendo, independente do resultado que você enxerga, é para poucos, né? Tem que ter muita coragem. E muitas vezes essas pessoas não falavam para ele. Maurício tá ficando louco. Tenta fazer ele parar, porque ele tem um potencial incrível, ele é ótimo naquilo que ele faz, né? Pra ele manda ele parar e tal. E aí eu pegava e falava assim, olha, porque muitas vezes eu achava loucura tudo que ele tava fazendo. Mas eu entendia que se Deus tinha falado com ele, eu ia estar do lado dele, porque Deus não é homem para mentir, né? Então, e eu acredito que Deus fala com ele. Então, eu falava, não, Deus falou com ele, então eu vou ficar até aonde Deus manda parar. Mas no seu coração você falava, é loucura. Não, mas eu falava, não, eu não acreditava. Não acredito. É porque, na verdade, assim, quando
quando houve o entendimento que era o momento, que era aquilo, que as ferramentas eu já tinha trazido. E aí tem até a questão do Covid que veio, que eu fiquei doente e tal. E aí eu comecei até a deixar de lado um pouco a minha vida profissional para poder fazer isso acontecer, né? E as pessoas falavam que era loucura e tal, e ela brigava, mas no fundo ela achava que era loucura também, não achava? Sim. E aí, nesse processo, eu comecei a escrever o livro. E a Lu começou... por algumas questões de dificuldade mesmo, até... porque eu acho que até para o pessoal que estava na liderança da Pavos ali no começo e tal, a proposta que a gente tinha, como era diferente de tudo que já tinha sido feito, para eles era muito loucura, né? Sim. E isso trouxe um desânimo, assim, até um certo conflito entre a gente. E aí eu acho que o ponto de virada foi nessa, eu estava escrevendo o livro, e a gente estava num monte de coisa, de atividades, e teve um dia que foi uma segunda-feira até, acho que foi na semana, onde a gente falou, não vamos fazer nada, vamos fazer uma trilha, né? Foi no comecinho de janeiro. 2021. 2021 ou 2020? Comecinho de 2021. 2022. O livro foi... Não, foi 2021, porque o livro, ele publicou em 2022, não foi isso? Agora já me perdi nas datas. A pandemia foi 2020. Foi 2021. Foi 2021. 2021 ainda. E aí a gente ia pra Guarulhos e tal, e na última hora você mudou de ideia. E falou, pô, a gente nunca foi na cachoeira lá do caminho do sítio. Mas ela não queria nem que eu fosse mais pra Pavos, né? A gente tava brigando muito por isso. Eu falei que... Não queria que... Não. Eu não queria mais ir junto. Se era loucura e se Deus falou com ele, então Deus resolve com ele. Porque daí é um problema dele e de Deus. E aí você quis ir? Eu falei, tá bom. A gente foi... Não no sítio, eu quis ir pra cachoeira. A gente foi, fez uma escalaminhada lá, a foto do livro a gente tirou lá, choveu, a gente teve que ficar escondido na pedra, tal. E aí, quando a gente tava saindo, você perguntou se Deus tinha falado comigo aquele dia, né? Se tinha falado alguma coisa ali. E aí eu falei, é sobre a Pavos? Porque se for, ele fala comigo todo dia, né? E aí ele falou, porque Deus falou pra gente ir lá. E aí a gente chegou lá e tava o caos instaurado lá. O pastor Camitani, eu acho que ele estava um pouco afastado, porque ele era grupo de risco, né? E o pastor Aguinaldo estava indo para Minas, porque o Gabriel estava jogando lá e tal. E aí foi onde teve a brecha que a gente começou a colocar o programa lá no sítio, né? E aí passou o tempo, aí começaram a acontecer algumas coisas e tal, e o Beto procurou a gente, eu já tinha ido falar com o Beto sobre a casa, né, o programa e a casa, e aí ele procurou a gente falando, vamos... como a frase agora sumiu, mas vamos legalizar, né? A gente estava na pandemia e tal, e tudo fechado, começou a abrir, falou, pô, vamos legalizar o sítio. Que a gente consegue. E aí a gente busca um convênio público para fazer. E a gente tentou algumas maneiras de fazer isso, não conseguimos, né? No começo teve até uma certa restrição da IPM nas mudanças. E aí aconteceu algo que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu queria que você falasse. Porque um dia você me ligou e falou, vamos alugar uma casa. Antes disso, até a gente entendeu o que a gente precisava fazer com o que a gente tinha. Né? O que a gente tinha? A Cláudia disponível, o Vanderlei disponível. A Mirna. A Mirna disponível, exatamente. E aí eles começaram... mesmo sem espaço, sem nada, fazer os atendimentos familiares, porque hoje a gente entende que é o que fez a diferença na vida daqueles que conseguiram essa virada de chave, né? Então a gente começou a fazer com o que a gente tinha. E se passaram meses, né, porque assim, a gente contando parece tudo muito rápido, não. Mas aí isso foi em janeiro, e aí essa conversa foi mais lá na frente com o Beto, e aí se passaram mais alguns meses e a gente não conseguiu. Aí... Eu acho que foi, na verdade, foi igual hoje a gente vai ter lá no Instituto, hoje é dia 18 de dezembro, a gente vai ter a cerimônia lá de encerramento do ano.
E eu acho que foi na cerimônia de encerramento do ano de 2021, que foi lá o culto que teve lá no Instituto mesmo, que o Beto procurou a gente para falar da Pavos, final de 2021. É. E aí a gente já entrou em 2022 pensando nos recursos e tal. Nas coisas, isso. E aí se passaram, né? E eu acho que meio do ano a gente começou a procurar a casa. Não, mas eu queria entender isso, uma coisa que a gente nunca conversou. Porque aí você teve esse start. E falou. Porque, na verdade, a gente começou a fazer uma mentoria. É verdade. E aí a gente teve um desafio de fazer um projeto tão grande, tão grande. A gente tinha que pensar em algo grande e depois multiplicar por 100. Porque a gente entendeu que a gente não ia conseguir fazer sozinhos. E foi ali que a gente começou a desenhar e a gente tentar. E a gente entendeu que tinha que ser um ambiente familiar. E a gente começou a escrever casa e tentar achar o acróstico que coubesse na casa. Isso não tinha casa ainda, e a ideia era que isso acontecesse na Pavos, né? Sim. Mas aí definiu casa. Puxa, é casa. Centro de acolhimento, socialização e apoio. Porque a ideia de casa não é a estrutura, a casa, né? Mas é o ambiente, É o ambiente, né? E aí um dia você me ligou e falou, vamos alugar uma casa. E quando você me ligou, você já tinha até algumas casas que você já tinha visto e tinha marcado com o corretor. O que aconteceu? Porque eu só fui, né? Mas eu não entendi o que aconteceu. Não é. Porque não foi algo da noite pro dia. Você já tinha até algumas casas pesquisadas. Eu acho que foi uma construção de todo esse tempo. De entender mesmo e ter certeza de que Deus estava no processo de tudo isso, de que para continuar a fazer aquilo que a gente já tinha começado a fazer com o que a gente tinha, que era só voluntário disponível, a gente precisava dar mais um passo, né? E o passo de fé, né? Porque com Deus é sempre assim, né? Ele não faz e depois a gente dá o passo. Ele dá o passo e depois ele faz. E tinha que ser um bairro bom, tinha que ser um ambiente confortável, né? Tinham várias coisas. Só que quando a gente esbarrava nisso, e a gente ia nas imobiliárias e falava o que era... A gente encontrou várias casas, né? Inclusive mais baratas até, né? Do que a que a gente tem hoje. Mas os proprietários da casa não queriam, né? Não, quando eu falava o fim, que era, a gente esbarrava aí nessa questão. E, na verdade, nesse tempo ainda, a gente estava fazendo no estilo livre, não sabia nem como que ia pagar, né? E aí, quando a gente... E foi muito louco, né? Porque foi muito rápido quando a gente foi lá na casa e falou com o proprietário, fez a proposta e ele aceitou de pronto, né? A gente não sabia por quê. E até ali, a única coisa que ele pediu, e aí por isso que eu falo que a Lu, ela teve não só como articuladora, mas como agente no processo. Porque uma das coisas que ele falou é que a Lu ia entrar como fiadora no processo. E ele falou que não. Que ela tinha que entrar como avalista. Né? Que é um pouco diferente, né? Porque, na verdade... ela já entrou dando uma garantia de um imóvel dela para a gente poder viabilizar a casa, né? E aí ia sair no meu nome a casa e no nome dela, e a casa dela que ela morava era a garantia de pagamento, né? Não era judicialmente, eu não sei como falar, mas na verdade era mais, né, do que ser somente fiador da casa. E a ideia era que a gente fizesse, fosse atrás dos convênios e tal. E aí a gente chamou o Beto para conhecer a casa, né, para ver o que ele achava da casa. E aí, quer contar um pouquinho disso também? Aí ele amou, né, assim como a gente. A primeira vez que ele foi, a Erika não tava junto, né? Não tava, né? Não. Aí ele olhou a casa toda e aí a gente foi lá no quarto e aí ele perguntou, que era a pergunta sempre que faziam pra gente, né? Mas o que vocês estão pensando? Como que vai fazer? E aí a gente até brincou que assim como a gente tinha falado pro pastor Júlio, a gente é um budget imaginário, né? Aí a gente falou pra ele que ia ser tudo no nosso nome e que eu ia dar colocar a questão do imóvel como garantia. E aí ele falou sobre o instituto, né? Sobre a gente abraçar.
tudo e fazer aí essa fusão. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa até trazer aqui, para que não tenha emoção nisso, né? Eu acho que a fé, ela tem que ser racional. Então, na verdade, eu queria só que trazer isso, né? Quando a gente começou a ver que a gente precisava construir isso, a primeira coisa que a gente foi buscar auxílio de quem estava fazendo algo parecido e estava tendo sucesso. Então, a gente fechou uma mentoria com uma pessoa, a gente pagou por essa mentoria para a gente poder achar os caminhos possíveis. A segunda coisa é que foi um processo, nesse ano de 2022, foi um ano que eu usei recursos mínimos, né? Que a maior parte do ano eu morei na Pavos, ou eu dormia no cowork lá que a gente tinha, que era um cowork de psicólogos, e só que nesse espaço tinha um banheiro com chuveiro. Então eu marcava o primeiro horário para atender, mesmo se eu não tivesse paciente, para tomar banho lá, às vezes dormia com gente lá. E a gente foi juntando todo o recurso que entrava para que a gente pudesse ter uma estrutura para pagar pelo menos 3 meses de aluguel. Sim, e até a questão, a racionalidade mesmo de colocar o meu imóvel, né, assim, como a garantia da locação, é que a gente falava, era uma casa bem grande, né? Eu falei assim, eu ainda comentei isso com o Beto, eu falei, na pior das hipóteses, eu alugo o apartamento e a gente vem morar aqui num quarto e paga o restante do aluguel, né? Então, é assim, é importante frisar essa questão da fé racional, né? Que a gente não acordou um dia e, né, vou... E fantasiou todas as coisas, né? E em vários momentos a gente pensou em realmente morar lá num quarto, né? E ficar com a comunidade e tal, justamente por questões de recursos, né? Não era uma questão de vislumbrar assim. E aí, esse é um ponto, né? Porque, né, a luta aqui também. Porque eu acho, né? Vou até fazer uma pergunta para ela, né? Como que ela quis continuar comigo, né? Porque, ó, os encontros, né? A gente foi pra Cracolândia, pra uma ocupação e depois pro Juqueri, né? E ela continuou. Então, eu acho que é o senso de propósito. Sim. O senso de propósito. Aonde, na verdade, a ideia de justiça, ela é um pouco diferente dessa ideia de justiça social, né? É interessante que lá no livro de Efésios 2, Paulo fala que a salvação ela é pela fé e que não requer obras, para que ninguém seja ache que foi reconhecido por Deus pelas obras. Mas no versículo seguinte, todo mundo fala, então esse negócio de obra e tal. Mas no versículo seguinte, Paulo arremata falando que nós fomos recriados por Deus para sermos agentes da sua obra. Então, eu acho que é a justiça que estabelece o direito de todos de viver uma redenção e uma oportunidade de uma vida plena em Cristo. Eu acho que é sobre isso, né? Sim. E hoje, 2 anos depois, né? 2 anos. Porque exatamente no dia 13, não foi? De dezembro? Sim, que nós pegamos a chave da casa. No dia 13 de dezembro nós pegamos a casa e hoje, dia 18 de dezembro, fazem 2 anos que a gente começou a acolher pessoas na casa, né? Foi também bem próximo a uma cerimônia de encerramento lá, uma ação de encerramento do ano. Que primeiro, na verdade, no dia 18, na verdade, uma pessoa que tinha passado pelo programa e não tinha onde ficar, e a gente levou ele para ficar na casa. Porque a ideia da casa já era essa, de fazer a ressocialização. E aí, no dia seguinte, uma pessoa ligou pra gente. E foi uma coisa, porque a gente tava preparando para começar em janeiro, né? Sim. E esse rapaz que pediu ajuda, ele dormiu num sofá que tinha lá, que tem até hoje, e se cobriu com o tapete. Porque a gente não tinha nem enxoval básico, né? Toalha, pra começar. E aí, quando chegou em janeiro, a gente já tinha 16 pessoas lá dentro da casa. Eu fiz. Né? Pera. Deu certo?
que eu fiz aqui? Eu bati em alguma coisa. Foi. Deu certo. A gente já tinha 16 pessoas dentro da casa. E hoje, 2 anos depois, já passaram pela casa, em triagem, encaminhamento e acolhimento, mais de 500 pessoas. A gente está chegando quase em 600 pessoas que passaram pela casa em 2 anos. Né? Qual inventário que você faz disso? Que a gente já foi muito além do que a gente imaginou. Muito, muito. Que foram 2 anos, assim, vivendo todos os dias o sobrenatural mesmo. O mover de Deus, assim, todo o tempo. Vai falando. Então, dá pra ouvir? Não sei o que eu esbarrei aqui. Bom, mas vocês vão editar, né? E que a gente aprendeu muito, a gente errou bastante. Aprendeu errando muitas vezes, acho que na maioria. Mas, assim, ver. Se tivesse sido só por uma vida, né? Só pela do Luciano, que hoje, assim, que foi o segundo da casa, já teria valido a pena. Que quando a gente olha para trás e vê tudo assim que aconteceu com tão pouco de recurso físico que a gente teve, o inventário é uma palavra que eu falo sempre. Ebenezer. Que é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque é muito louco, né? Só pra gente poder contextualizar e todo mundo entender, a gente fez tudo isso e uma das questões a gente fez tendo uma ideia que a gente buscaria um convênio e que esse convênio supriria boa parte das despesas. Mas como diz o Harold Walker, Deus é frustrante, né? E aí quando a gente assinou o contrato, Deus falou algumas coisas comigo e depois o Beto me procurou e falou que Deus tinha falado algumas coisas com ele também e a gente decidiu que não iríamos buscar convênio público, né? E a gente tem feito tudo com a ação e poucos que seguram a corda, né? Sim, tudo privado. E assim, a gente tem visto realmente o sobrenatural de Deus em cada dia, né? Eu queria perguntar para você, para a gente encerrar, 2 coisas. Qual você acha que foi o maior case de sucesso da casa? Ou do programa, porque vamos pensar que o programa já está rolando desde 2020, está indo para 4 anos, né? Acho que em março agora, faz 4 anos que ele está estabelecido. E a casa, 2 anos, fez hoje. Eu hoje, assim, né, eu não tenho acompanhamento de todos eles, por questões que eu não consigo mesmo estar tão presente. Mas, até pelo que você fala, e eu pergunto sempre e tal, eu acho que o Venâncio. Venâncio. Sim. Porque o Venâncio era improvável, né? Porque, como, na verdade, a grande maioria dos casados que chegam lá, chegam com um casamento destruído. E eu acho que ele aceitou cada um dos desafios que foram colocados para ele, assim, e a família aceitou o desafio. E eu não sei em que estação da vida dele ele tá hoje, né? Porque eu acho que isso é muito importante a gente entender também. E isso para a vida. Porque a gente acha que um caso de sucesso é que, de repente, a pessoa esteja na mesma estação da vida da gente que a gente acha que está tendo sucesso. E não, né? É entender que na estação que ela tá sendo bem-sucedida. Para a estação que ela está dando fruto daquela estação. E não que aquela pessoa está pronta. Então, eu não sei em que momento. E eu acredito que ele deve ter tido muitas dificuldades e muitos desafios. Porque a gente sempre fala que o tratamento começa na alta, com os desafios e tudo aquilo que o mundo vai oferecer para ele. Mas, dentro de todo esse contexto que a gente oferece, eu acho que ele é o maior caso. Sim. Eu acho que tem alguns casos, né? O Michael, por exemplo, ainda está num estágio bem
menor, né, do que o do Venâncio. O Venâncio já está há mais tempo. Mas são as questões é que a gente sempre acha que o problema é a dependência química. Então a família chega, o rapaz chega lá e fala, ó, eu sou dependente químico e ponto. E eu acho que esse é o grande problema até das comunidades terapêuticas, das clínicas, dos programas, até os programas de governo que tratam a dependência química. Porque eles tratam a dependência química ao invés de tratar o dependente químico. Né? Porque existem várias questões que envolvem ali e vários vícios que são mais complexos de se resolver do que a dependência química na vida do dependente, né? E uma coisa interessante é que chegou uma hora do tratamento ali e tal, antes da gente começar, porque aí a gente começou a fazer um aconselhamento de casal com ele e a esposa também. Mas antes ele trouxe algumas informações e tal, e eu falei pra ele assim, algo que quando ele estiver aqui, ele tá marcando pra ele vir aqui, mas aí se ele ficar à vontade pra contar o porquê que eu cheguei nessa conclusão, aí ele vai contar. Mas eu falei pra ele, seu problema não é dependência química, seu problema é que você dirige sem habilitação. Uhum. Você comprou carro e não tinha habilitação. E aí ele começou a... Foi assim uma coisa, pô, o que isso tem a ver? Mas ele começou a refletir tudo que aconteceu por conta disso. E aí ele... uma das primeiras coisas que ele fez quando ele saiu e teve condições foi iniciar o processo de habilitação de motorista dele. Né? Porque, então, é a pessoa começar... Hoje a gente até fala que a gente não trata dependente químico ou drogadicto, mas a gente trata pessoas que lutam contra a dependência. Porque a grande questão é que é muito complexo, não é só a dependência química, é a dependência afetiva, a dependência emocional e tal. E aí tem a jornada de cada um. Com seus traumas, com seus dramas, com as suas fixações, com as suas ideias de sofrimento, né? E quando a pessoa consegue se enxergar, né, e começar a perceber que ela pode ser uma pessoa possível, porque tem o real e tem o ideal, e eu acho que é o que vai fazer a gente construir. A gente tá em construção, né? Quando eu falo para eles que o maior problema deles é de caráter, na sequência, não é que vocês são mau caráter, é que eu, Maurício, tô reformando meu caráter todo dia, né? E quando eles entendem isso, eu acho que eles avançam. E o Venâncio é esse caso mesmo. E a sua maior frustração? Não tive. Porque a partir do momento... hoje, analisando tudo, e até coisas que eu fui falando aqui, que eu lembrei, eu acho que quando eu falei pra você aluga a casa, eu já estava muito ciente de todos os riscos. Então, eu não depositei expectativa em ninguém. E não deposito até hoje. Porque não é sobre o que a pessoa pode me trazer de volta. É o que eu tenho que fazer por ela, independente de qualquer coisa. Então, não tem. Hoje, quando eu saí da casa, eu me deparei com uma senhorinha sentada, vendo o celular assim, na praça. Eu olhei aquela senhora, eu até falei, puxa, parece que eu conheço, tal, cumprimentei e saí. Aí veio o Luiz correndo com ela para me apresentar, era a mãe dele, a dona Marilza lá, Parisi. E eu fiquei olhando para aqui, depois fui pensando, a imagem daquela senhora voltou várias vezes, né? Uma senhora que podia estar hoje descansando, desfrutando e tal, e que boa parte do tempo ela tá preocupada e tentando investir de alguma forma, né? Ela estava ali porque ela queria ver, provavelmente, levar alguma coisa que ele tinha pedido e tal. E ela estava vivendo aquilo, né? Uma coisa que dói muito, todos os dias eu tô conversando com mães, todos os dias. Mães que me procuram, muitas mães de adolescente, mães que às vezes a gente não tem como receber e acolher lá na casa, a gente tem que achar um outro caminho e tal. E aí quando a gente começa a ouvir falar, olha, a gente pode fazer isso pelo seu filho, isso, a resposta delas para mim é a seguinte: pode ser o que for, eu só quero meu filho de volta. E aí é que eu falo que essa é a parte que mais me dói todos os dias, que aí eu preciso contra-argumentar com ela e falar que ela nunca mais vai ter o filho de volta. Porque aquele filho que ela tinha antes da drogadição, ele não existe mais.
que a gente pode fazer é construir uma nova história para ele e dar qualidade de vida para que ele possa viver os dias dele. Mas é impossível a gente ter ele de volta. E aí, falando isso, eu queria pedir que você desse um recado para essas mães, né? Porque além dos seus filhos, você tem, mesmo que você não, vários filhos que você foi, inclusive entre eles, né? Meninos já saíram da casa há mais de um ano, mas que te chamam e tal, e não sei o quê. E tem muitos que, quando tem problema, nem me chamam ou chamam o Vanderlei, eles chamam você, né? Eles acabam tendo essa referência. O que você podia falar para essas mães? Não desistam, né? Mas não é um não desistam achando que vocês fazendo o que eles querem é o não desistir, né? Não desistam falando não desistam colocando limites, não desistam orando pelos filhos de vocês, né? Porque eu creio. Porque senão não teria sentido nada do que a gente faz se eu não acreditasse que Deus pode transformar a vida das pessoas ali. E a fé, né? A mesma fé lá que Paulo fala, que nos salvou, que nos salva, essa fé pode transformar a vida dos nossos filhos. Então, não desista. É isso, o Grace Podcast, ele não é um programa religioso, né? A gente acaba falando muito de Deus em todo tempo porque faz parte de quem nós somos, né? E a gente não faz isso costumeiramente, mas eu queria pedir para que você orasse por essas mães para a gente encerrar. Amém. Vamos lá? Paizinho querido, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo. Obrigada porque o seu amor todos os dias nos constrange e é com esse amor que nos constrange que eu quero colocar a vida de cada mãe que está nos ouvindo, nos assistindo aqui diante do Senhor e clamar para que o Senhor possa falar ao coração delas, para que o Senhor possa abrir a mente, o entendimento, para que o Senhor possa trazer discernimento da inteligência emocional que tantas vezes e na maioria das vezes é necessário para lidar com as situações e as dificuldades de quem tem filhos envolvidos nessa vida, Senhor, porque nós como mães nos sentimos frustradas porque muitas vezes os nossos filhos não levam a vidas que sonhamos, que pensamos, que idealizamos para eles, mas que cada uma dessas mães que nos ouve nesse momento entenda que a vida que o Senhor escreveu para cada um deles é possível e que elas busquem essa vida, que elas busquem essa transformação, que elas busquem esse entendimento e que elas orem sem cessar para que vejam a vida dos seus filhos transformada. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesse dia. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado, Lu, por você estar aqui. À noite eu te agradeço melhor. Muito obrigado por vocês que acompanharam aí o programa, ao Gui, Sala 116. Quer fazer vídeos de qualidade, desenvolver conteúdo, procura o Gui Chinen Godoy lá no Instagram. Conecte com os nossos projetos também, @Instituto para quem precisa, @Eu Sou o Mal. Precisa de ajuda, não só a casa, ela trata prioritariamente de pessoas que lutam contra a dependência, mas nós também temos um trabalho de apoio a pessoas que foram vítimas de agressão, abuso sexual, violência infantil e questões de sexualidade. Precisa de ajuda? 11 9709 17402 é o meu WhatsApp, pode chamar. Valeu, pessoal, um ótimo Natal para vocês, um final de 2023 incrível e que 2024 seja um ano de transformação na vida de vocês, tá bom? Um beijo. Beijo. É isso aí.